Meus queridos amigos, é uma alegria estar com vocês novamente para mais um Café com Luz. Nessa oportunidade, a gente vai receber novamente aqui o nosso querido amigo Walid Daoud. Falei direitinho, Walid? Falou direito, obrigado. Tudo bom, Walid? É um Graças prazer, a Deus. Viu? Muito obrigado, Maurício. Que bom. E a gente vai falar sobre paciência e esperança. Olha que maravilha, né, gente? Interessante, Walid, porque será que nós estamos banalizando esses conceitos? De que forma o Espiritismo pode contribuir para trazer isso de uma forma mais aplicada no nosso cotidiano? Pega por aí, Walid, não só com a conceituação, né? Trazer para a nossa realidade. Ô Maurício, primeiro obrigado por esse convite, que muito nos alegra. E realmente, a questão da paciência e da esperança, ela é um desafio, porque a gente tem tantas ideias, né, que a gente foi adquirindo ao longo da vida, e a gente precisa rever alguma dessas ideias. Uma delas, que a gente percebe que é muito importante, é que nós temos a ilusão que o que tira a nossa paciência são as coisas externas. E o que faz a gente perder a esperança é o que está acontecendo externamente, porque isso é tão impactante. Mas não é verdade? Pois é. Não nos atinge? Atinge. Mas a questão é que não é isso que vai determinar, realmente, como a gente aprende nas obras espíritas e em outras obras espiritualistas, na verdade, não é o que ocorre exteriormente, mas como eu enxergo isso e como eu reajo a isso. Então, será que é possível mudar a forma de eu enxergar um acontecimento externo? É possível. Então, a questão é muito mais do foro íntimo. Perfeito. Engraçado, eu fiz o meu dever de casa, eu estou aqui com, não falo nem cola, né? O material de apoio a gente tem aqui. Mas interessante que no dicionário, não sei se você deu uma olhadinha, eu vou me permitir aqui, isso aqui foi do Aurélio, inclusive, olha, virtude, no caso da paciência, que consiste em suportar, virtude, né? Em suportar dores e infortúnios com resignação. Tá no Aurélio isso aqui. Então, na verdade, eu posso não ter controle sobre o cenário, às vezes, externo. Mas é possível eu me manter calmo? Isso, Maurício, um dos ensinamentos de Jesus que eu acho assim, mais extraordinários e que tem assim, me ajudado muito nesse trabalho interno, é quando Jesus falou no Sermão do Monte, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, depois que ele ensinou a prece o Pai Nosso, ele fez um pronunciamento assim, de uma importância tão grande, mas assim que é um potencial transformador da nossa vida, que ele disse o seguinte: a candeia do corpo são os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo ficará iluminado. Porém, se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo ficará em trevas. E claro que Jesus não se referia aos olhos físicos, né? Senão não seria justo, né? Então esse olhar que Jesus nos ensinou, se a gente aprender um olhar de buscar o que tem de bom do sentido dos acontecimentos da vida, nós vamos ficar iluminados, ou seja, vamos ficar em paz, que é a paciência. Vamos ficar tranquilos, passar por aquela experiência de uma forma mais tranquila, né? Então não é uma questão da gente ignorar a realidade. Seria retemperar e ajustar o olhar, ou seja, num primeiro momento, aquilo que parece extremamente adverso e ruim, pode ser algo que eu consiga, olhando de forma mais abrangente, extrair da experiência difícil algo que seja bom, e isso pode me trazer calma interna? É forçação de barra da minha parte aqui, eu estou fazendo assim, mas é verdade, Walid. Você colocou de uma forma e fez lembrar um exemplo, uma história de um amigo, que foi muito interessante essa narrativa dele. Ele contava que o pior momento da vida, do dia dele, o pior momento, que ele tirava a paciência, que ele perdia a esperança, era a hora do almoço, que ele tinha que pegar o trânsito para buscar o filho dele na escola. Então ele pegava aquele engarrafamento e ele perdia a paciência, ele relatava, ficava nervoso, e ficava vendo aquelas filas. Aí o trânsito a gente não chama mais ninguém de irmão, são adversários, né? Disputando lugar. Vamos lá, continua. Então ele ficava questionando o sistema, por que as escolas não programam, cada um para soltar no horário um pouquinho diferente, para aliviar, por que não põe menos semáforos, faz um plano. Então aquele era o pior momento do dia dele, ele ficava 15 minutos engarrafado, e na hora que chegava para encontrar o filho, estava com aquela cara daquele jeito, né? Ele levava o filho para casa, né?
Então ele já chegava emocionalmente abalado, Isso, transtornado. e ele reconhecia isso. E ele estudando essas palavras de Jesus, ele nos contou, e fez uma oração onde ele estava engarrafado. E ao invés de fazer a oração que nós costumamos fazer, pedindo a Deus para resolver o problema, que seria para eliminar o trânsito, né? Então ele pediu, Jesus, me dá um olhar para que eu possa enxergar essa experiência de uma forma positiva. Me ajuda a abrir os meus olhos para isso que eu estou vivendo agora. Por que eu fico tão transtornado? Porque eu não estou enxergando direito. E como ele fez a prece, que é realmente o direcionamento da prece que a gente deve fazer, que é no sentido de a gente enxergar o que nós estamos vivendo, ele ouviu uma resposta muito nítida no campo da intuição. Falou, olha, procure enxergar quantas maravilhas tem nesse momento. Primeiro, que você está encarnado. Agradecer a Deus que você está aqui. Que você está indo buscar o seu filho. Você tem um filho. E o seu filho está numa escola. Você tem uma escola para levar seu filho. Daqui um pouquinho, você vai estar no seu lar. Você tem um lar. Agradeça a Deus por isso. Valorize. E esses momentos, esses 15 minutos, na hora que você pegar o seu filho e você vai chegar em casa, são os 15 minutos mais preciosos do seu dia. Você está só você e ele. É ali que você pode perguntar como é que ele está, como é que está se sentindo, com os amiguinhos, se ele já está de olho em alguma namoradinha. Você falar de Jesus para ele, você falar que é um homem de bem, é só vocês dois. Esse é um momento precioso, você não está enxergando isso. E ele começou a sentir uma transformação, assim, até sensitiva, né? Mas ainda ele questionou, mas o trânsito continua, o trânsito me incomoda, me desequilibra. Aí ele ouve de novo a voz. Quantos CDs de palestra que você tem comprado no congresso, que está tudo enfiado aí no porta-luva? Até no porta-luva do carro. É, e o carro está parado, olha que momento, oportunidade preciosa de você ouvir esses CDs. E aí ele começou então a ouvir os CDs, e quando ele estava prestando atenção na palestra, vai avançando aos pouquinhos o carro, quando ele via, já chegava a hora de pegar o menino. Então o trânsito parou de incomodá-lo. E aí ele passou a encontrar o filho com uma alegria, com um prazer, com um amor tão grande. E aí é que ele transformou o pior momento do dia dele no melhor momento do dia dele. Um momento agradável. E nada mudou, o trânsito continua engarrafado do mesmo jeito, a escola está no mesmo lugar, o tempo da viagem é o mesmo. Então a gente não tem capacidade, Maurício, de mudar na maioria das situações, de mudar as situações, de mudar as pessoas, de mudar as coisas. Mas tem uma coisa que a gente consegue mudar, que é o nosso jeito de olhar aquela experiência. E é isso que a gente deve pedir a Jesus, nos ajudar a enxergar. Porque se eu estou perdendo a paciência, se eu estou me desequilibrando, é que eu não estou enxergando direito. Eu acho fantástico, me perdoe assim, eu estou aqui assim, extasiado, porque o exemplo é simples. Quantos de nós, eu acho que é uma escolha, né? E o problema é que a gente vai ficando tão intolerante. Eu sei que não é fácil para quem está ouvindo isso, mas eu acho que o propósito da vida é essa disciplina, não é o alívio. Com certeza. Porque se a gente não conseguir ajustar isso, como é que a gente vai se candidatar a esferas em que a junção carnal é mais suave, é mais leve? Esse é um contributo do Espiritismo em termos de provas, né? Com certeza. Não só expiação, mas de provas, né? Com certeza, Maurício. Eu diria, assim, no nosso entendimento, que o maior desafio é naquele primeiro momento. Por exemplo, nós não temos ainda no nosso estágio evolutivo a capacidade de controlar nossos pensamentos. Então, às vezes, eu não quero pensar uma coisa desagradável, mas emerge um pensamento negativo, uma ideia desagradável. Mas a questão é o que fazer com esse pensamento. Então, tem uma mensagem no livro Missionários da Luz, do espírito André Luiz, a mediunidade abençoada do Chico Xavier, que diz assim, que eu acho assim muito simbólico para nos ajudar, assim, quando vem um pensamento que eu não queria, mas ele veio, o que eu faço com isso, né? Então ele diz assim, que nós não podemos evitar que a ave de rapina cruze os ares sobre a nossa fronte, mas podemos impedir que ela faça ninho sobre a nossa cabeça. Olha, então eu não posso evitar que um passarinho passe aqui por si, nem que pouse na cabeça. Se eu estou distraído, ele pode pousar, mas eu posso impedir que ele faça ninho.
Ou seja, eu não consigo evitar, às vezes, alguns pensamentos agradáveis, algumas ideias impróprias. Então isso nós não podemos também imputar uma carga muito pesada sobre nós. Fala, puxa, eu não posso pensar isso. A gente não sabe ainda como lidar com isso, nós não temos o controle da mente. Então a gente não consegue evitar que surja, mas a gente consegue impedir que ele cresça. Então se vier um pensamento negativo, eu falo, opa, aqui não vai fazer ninho na minha cabeça. Porque se eu ficar alimentando, continuando a pensar nisso, aí ele se estrutura, aí eu me torno responsável por isso. Então no mundo de trocas, né, ininterruptas, porque a gente pode estar em silêncio, mas o nosso pensamento está em ondas diversas. Eu posso estar sintonizando uma sintonia doentia e posso estar pegando ou aceitando isso. Então nesse universo todo, pode ser que venha de fora essas energias, ou pode vir, porque eu sou um espírito, né, tão antigo, né, quantas vivências, né, e a nossa mente é um grande iceberg. Né, então o que vem às vezes de dentro pode não ser bacana. Mas independente de onde veio, você fala, mas eu posso gerenciar isso. Ou seja, se eu negar, eu estou falseando. Então é hipocrisia. Ou seja, é claro que a gente se sente irritado. Mas o culto à irritação é que a gente não deveria ter, não é verdade? Exato. E a esperança, Walid? Ela está junto com isso? Né? Como é que é ter esperança? Como é que é só um sentimento de uma fé cega? Como é que eu uso o raciocínio para entender esses sentimentos? E como é que eles podem ser um caminho para esse nosso equilíbrio? Porque isso é o desafiador. Tem gente que fala assim, perdi a paciência. Que nunca teve, será? ou é o caminho que a gente não está percebendo? Como é que a esperança entra nesse processo? A esperança é interessante também, isso a gente aprendeu recentemente, que a esperança, eu achava antes que esperança era do verbo esperar, mas não é. Esperança é do verbo esperançar, que é um verbo que a gente conhece muito pouco, né? Como é que é? A gente não usa. Não usa. Como é que é o esperançar, Walid? O esperançar, ele está mais associado à perseverança, ou seja, a ter uma esperança, uma fé que os acontecimentos vão ser exitosos, que eu estou fazendo o melhor que está ao meu alcance, e embora os resultados não sejam ainda visíveis, às vezes a gente quer enxergar os frutos, né, mais no momento que a gente quer, mas isso não cabe a nós. Nosso trabalho é semear, a colheita pertence ao Senhor. Então a perseverança é aquele trabalho que a gente vai fazendo, que nós aprendemos o caminho mostrado por Jesus, e mesmo que a gente não vê o resultado na hora que a gente esperaria, a gente tem certeza que ele vai acontecer. E essa é a que dá essa esperança, essa perseverança de a gente manter firme, mesmo nos momentos de dificuldade. Às vezes a gente reduz a marcha, mas não para. Né? E a perseverança, né, é um exemplo maravilhoso do Paulo de Tarso. Né? Quantas dificuldades ele enfrentou depois que se converteu, né? E ele perseverou e se tornou o grande apóstolo. Né? Que é uma maravilha. Sabe que você colocou assim, né? Ou seja, a paciência, quando você fez a análise primeiro, ela também é uma virtude ativa. Perfeito. Porque a paciência, vamos brincar um pouco com as palavras, a ciência da paz, né? Porque a gente imagina como se fosse algo externo que viesse e me acalmasse. Assim como às vezes a gente precisa de um comprimido de ajuda, mas ele trabalha só o efeito. Essa paz química ela passa logo. E se não tiver cuidado, ela me traz até outros problemas, né? Porque o que não falta é gente viciado em medicações e está infeliz. A medicação comparece um momento, mas o problema é de profundidade. Então a paciência é uma virtude ativa, construir a paz, para que eu possa herdar essa terra, uma terra que nós não estamos falando dessa terra em termos de bens materiais, é continuar evoluindo com o planeta. E a esperança, você falou em esperançar, é sempre uma atitude ativa, proativa, só que positiva, não é? Então não é a resignação, a aceitação tácita, é uma construção, uma forma diferente de agir diante do estímulo negativo. Perfeito. É por aí, nesse sentido? Com certeza, Maurício. Essa bem-aventurança que você fez referência, né, que foi no Sermão do Monte também, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Então, o Espiritismo nos ajuda a compreender o sentido dessas palavras de Jesus, que a terra está num processo de transformação, né, de um mundo de muito sofrimento, de expiação, para um estágio de regeneração, onde vai prevalecer mais a paz. Mas o que vai mudar no mundo? A mudança, na verdade, é dentro de cada um de nós.
Então, quando a maioria de nós, seres humanos, tiver realizado a transformação do seu mundo interno para um mundo de regeneração, então a Terra vai ser alçada à categoria de mundo de regeneração. Então, as transformações físicas do planeta, elas na verdade elas só se adequam ao que é o principal, que é a transformação do ser humano enquanto espírito, né? Então, herdar a Terra, nós vamos herdar a Terra que nós vamos construir. Cabe a cada um de nós, é uma reforma extraordinária que Jesus está fazendo na Terra, mas os operários dessa reforma somos nós mesmos. Né? E o campo de trabalho é o nosso íntimo, né? Reformar, equilibrar, praticando a caridade, procurando ser útil, né, ao próximo. Então, é um conjunto assim muito forte, né? A gente perceber que a gente pode fazer esse trabalho e é claro que a gente fala, puxa, mas fazer uma reforma íntima é um trabalho para muito tempo. A gente vamos fazer encarnado, desencarnado, vamos continuando. Mas a cada encarnação a gente tem que procurar avançar o máximo possível, né? Então, nessa medida eu posso observar as situações desafiadoras no lar, na sociedade, no ambiente de trabalho, como oportunidades para que eu possa exercer esses valores para isolar. Porque eu tenho até uma colega minha que fala assim, eu não peço mais paciência para Deus. Eu falei, mas por quê? Porque se eu pedir, ele vai me dar, ele vai me ajudar a conquistar a paciência através das situações desafiadoras. E não é assim na escola? Como é que você, de certa forma, dá o testemunho de um ciclo de aprendizado? Não são as provas? Não é aquele trabalho de estudar e, de repente, ter o momento da aferição de valores? Perfeito. Então, assim, quando a gente começa a lembrar com mais frequência dessas palavras de Jesus, se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo ficará iluminado. Então, quando a gente está numa situação de incômodo, de contrariedade, que está perdendo a paciência, é lembrar disso e falar, não estou enxergando bem. Senhor, me ajude a enxergar. Que o problema é só esse, é que a gente não está enxergando o que eu tenho que aprender naquela experiência. Então, eu tenho uma contrariedade. Então, né? De forma prática, antes que eu exploda, eu preciso entender que eu não estou bem e arranjar algum tempinho, um refúgiozinho, às vezes dar uma paradinha para tentar. Essa é a oração, né? Não precisa ser uma oração formalizada, né? Porque tem situações em que se a gente desse esse tempo, nos permitíssemos, tanta bobagem a gente deixaria de falar, tantas agressões que a gente projeta no outro por conta dessa intemperância, às vezes não é nem o que ele fez, é eu que não estou bem comigo mesmo. Não é virar santo, porque nós não somos. Isso é tão desafiador, porque você deu o exemplo do trânsito, então um sujeito que vai se pacificando no trânsito, que benefício que ele faz. Exato, Imagina, né? Então, ou seja, quando a gente vê que a gente vai influenciando, porque o exemplo é contagiante, como isso pode ter um fator multiplicador grande? Será que a gente está subestimando o nosso poder de transformação até coletiva, né? Eu acho que isso que é uma grande maravilha do Evangelho, né, Maurício? Que Jesus veio nos mostrar esse caminho para todos nós, pessoas simples, comuns, que essa transformação que antes, né, eram reservadas aos sábios, aos iniciados, né? Os santos, Os tão santos, distantes, né? Então agora o Evangelho está chegando para a gente, assim, olha, no nosso dia a dia, todos nós, na experiência do lar, na experiência do trabalho, eu também vivenciar a paciência, a esperança na sociedade. Então é uma possibilidade real no nosso dia a dia, não é um projeto que eu tenho que me isolar da sociedade para virar um monge para atingir aquela iluminação. Eu acho que isso é a grande maravilha do Evangelho, né? Trazer. Jesus não propõe isso, né, que a gente tenha uma vida isolada, uma vida nem de pobreza. Vive a vida do jeito que Deus preparou e vivencia o Evangelho. Onde você estiver, com a família que você estiver, no local de trabalho que você estiver, com os amigos que tiver, fazer o melhor que está ao nosso alcance, né? A gente falava que a esperança, ela, como é que era no Evangelho? Ela é filha da fé, né? Ela é filha da fé. Como é que é? Claro que a gente não vai estender muito aqui, não é o objetivo central. Mas como é que é essa relação da fé? Uma fé que não está ligada só a crer. Como é que é isso ali, dentro da proposta evangélica, na leitura espírita? Qual é essa relação da esperança com a fé? Como é que é essa construção? A fé, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, a fé transporta montanhas, né, aquele capítulo, fala que a fé sincera e verdadeira, ela é sempre calma,
porque ela faculta a paciência que sabe esperar. Então, por que ela sabe esperar? Porque ela tem certeza que vai alcançar o objetivo almejado. É uma questão de tempo. Então, é que talvez a ansiedade da gente querer ver os resultados que nos gera esse desequilíbrio. Né? Vamos falar, eu não sou da área de agricultura, não, mas me disseram que quem vai plantar café, você não colhe que nem você colhe alface. Se o tempo é por diferente. Favor, né? É diferente. Será que essa fé, é por isso que tem que comparar seu raciocínio? Eu confio porque eu tenho esclarecimento, porque eu tenho a certeza, não é que eu creio, eu tenho a certeza na providência divina, então é a confiança em Deus, mas confiança também na nossa capacidade de construir um cenário mais positivo, mesmo que eu esteja, se falou em reforma da obra, né? Eu até vi um exemplo seu. Então ela está ligada a isso porque às vezes a ansiedade é porque você, olha, mas não é agora. E às vezes eu não controlo esse tempo que vai fazer. E a fé, por aí também. Com certeza, Maurício, porque a fé também tem uma fé que é muito importante a gente ter a convicção no nosso dia a dia que nós não estamos no comando, que existe um comando espiritual, que Jesus é o governador espiritual da Terra, efetivamente, que tem uma pleiade de espíritos superiores que controlam as sociedades, os grupos familiares, e que nós fazemos parte de uma estrutura extraordinária de coordenação do mundo espiritual, onde cabe a nós fazer a nossa parte. Mas quem está no comando são espíritos de luz. Então isso nos... Os comandos geral que você está falando. Os comandos geral, Então isso, a gente lembrar disso, nos acalma, né? Porque às vezes a gente tem a ilusão que nós precisamos controlar tudo, que nós estamos no comando. Nós estamos no comando do que compete a nós fazer. E isso está inserido no comando de Jesus, né? Fico imaginando esses seres superiores, é só a imaginação que eu não tenho, é uma ousadia, né? Mas eles devem olhar para a gente e falar assim, mas esses meninos, eles não estão dando conta. É para cuidar, olha, a missão deles, se eles fizessem certinho, já em casa, vocês já estão ajudando. E às vezes a gente não está gerenciando os nossos próprios sentimentos, tendo dificuldades em guerras, em conflitos que o Evangelho poderia sanar dentro de casa, e a gente está ansioso porque o governo está descontrolado e tal. Eu tenho que saber o que está na minha esfera de ação. Não é uma alienação em relação ao nosso papel da sociedade. Mas é um pouco por aí, né? Tem um comando maior, faz a tua parte, que a soma dessas partes vão trazer equilíbrio. Com certeza, Maurício. E nesse exemplo que você deu, esse momento que nós estamos vivendo no Brasil e no planeta como um todo, né? Guerras, conflitos, muita corrupção, isso realmente aciona, né, muitas emoções em nós. Se a gente ficar assistindo televisão, a gente tem a impressão que o mundo está colapsando. Então isso realmente causa desesperança, causa tristeza, depressão, e isso tem sido, né, o mal do século, né, a depressão. Por quê? A mesma resposta, nós estamos enxergando direito. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo ficará iluminado. O Espírito Emmanuel, no livro Encontro Marcado, ele tem uma lição maravilhosa, chama Ante as Crises do Mundo. E ele compara isso que está acontecendo hoje no Brasil e no mundo a uma reforma de uma casa. Então ele diz assim, que a gente mora numa casa durante muitos anos, vai fazendo pequenos reparos e tudo, mas chega uma hora que precisa fazer uma reforma profunda. Então até mesmo a parede que aparentemente está boa, que não precisaria quebrar, não, vamos quebrar, porque ali tem canos de ferro, que não se usa mais canos de ferro, né, que oxidam, soltam aquela coisa vermelha. Os fios elétricos precisam ser trocados, a estrutura de madeira, você que é arquiteto, né, faz reformas, né? Então vai ter que trocar o telhado, apesar de ter apenas poucas goteiras, mas a estrutura de madeira está quase colapsando, precisa tirar tudo. Então o que nós fazemos? Contratamos um engenheiro, um arquiteto, e tem um projeto para fazer essa obra, e o arquiteto vai dizer, olha, está aqui uma equipe qualificada, tem um especialista para a parte elétrica, para a parte de piso, de teto, e o cronograma é 1 ano. Aí a gente sente aquela confiança e começa a obra. Se a gente imaginar um amigo, né, uma visita inesperada, um amigo desavisado, vem nos visitar no meio da obra. Ele só vai ver o caos. Vai ver o caos. Quebrar, destruir, Aí e não está conseguindo ver o resultado final que está sendo projetado. Exatamente. E aí nós vamos falar, calma, eu sei o que eu estou fazendo. Tem um arquiteto aqui com uma equipe que está fazendo um trabalho maravilhoso e quando terminar vai estar muito melhor do que era antes.
E, de fato, durante a obra é um transtorno, né? E quando acaba, a gente fica muito feliz com o resultado. E isso está acontecendo na Terra, né? Walid, eu vou te agradecer. Você que vai ficar com gostinho de quero mais, não tem problema. Nós vamos ter outras oportunidades. Eu vou te agradecer os exemplos, o carinho, Eu que agradeço, o Maurício. conteúdo. E vamos pegar esse exemplo de confiança em Deus, que é o grande Senhor, o arquiteto do universo, e Jesus, o nosso governador, que está firme no leme. Vamos contribuir com ele, com mais paz, com mais paciência e mais esperança. Até o próximo Café com Luz.